Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Sábio Mário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Marvel's Spider-Man MTG, a nova coleção de Magic: The Gathering que está chegando pra gente em setembro. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês as mecânicas da coleção, fazer alguns spoilers também, mas principalmente um guia de selado para você jogar os pré-lançamentos da coleção e tentar ali obter um resultado mais vantajoso, se classificar melhor, né, durante o seu torneio de pré-lançamento. Se você quer saber tudo isso, cola no vídeo até o final para não perder nadinha. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever. Assim você ajuda o vídeo a chegar para cada vez mais pessoas e o canal também a crescer, tá bom? Então eu peço esse favor para vocês, mas chega de enrolação, bora pro vídeo. Marvel's Spider-Man está chegando finalmente no Magic. Nós teremos uma coleção aí do Cabeça de Teia, do Amigo da Vizinhança, e eu estava mega ansioso por essa coleção. A gente já sabe dos problemas que tem nessa coleção, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né, principalmente da questão da coleção não estar presente no Magic Arena, mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Nós vamos falar das mecânicas presentes na coleção e fazer um guia para você, né, jogar o seu formato selado, tá? O seu pré-lançamento da coleção. Mas antes de falar diretamente do pré-lançamento, eu tenho que falar para vocês das mecânicas presentes na coleção. E basicamente são três mecânicas novas que se assimilam muito às mecânicas antigas, com algumas diferenças, eu confesso que até meio nerfadas, né? Essas habilidades foram um pouco nerfadas, talvez porque a coleção de Magic, né, de Final Fantasy foi muito forte, né, foi uma coleção realmente fortíssima. Talvez eles quiseram dar uma equilibrada, já que essa coleção também vai fazer parte do Standard. Eles quiseram fazer aí um downgrade, né, nessa coleção. E agora nós vamos falar então das habilidades presentes em Marvel's Spider-Man. Bom, e a primeira habilidade que eu quero falar para vocês é a Riot, ou Rebelião. Essa habilidade permite que você escolha uma entre duas opções. No caso aqui, ou a criatura entra com marcador de +1/+1, ou ela entra com ímpeto. E aqui, para exemplificar para vocês, nós temos o Spider-Punk, uma criatura vermelha de custo 2, uma incolor e uma vermelha 2/1. Riot. Quando ela entra, você escolhe se ela vai entrar com marcador de +1/+1 ou se ela vai ter ímpeto. Aí ele tem outras habilidades aqui que eu achei inclusive uma carta bem boa, viu? As outras aranhas que você controla tem Riot, mágicas e habilidades não podem ser anuladas e o dano não pode ser prevenido. Então é um bom pique aí para você separar, né, no seu formato selado. Talvez no selado não sei, mas se fosse um draft, por exemplo, você pegar um pique ali, valeria a pena porque é bem legal, tá? Então Riot é a primeira habilidade que eu queria mostrar aqui para vocês, presente nessa coleção de Marvel's Spider-Man. E a segunda habilidade que eu queria destacar para vocês é a Web Sling, ou balançar na teia, né? Bem referente aí ao Homem-Aranha. E para explicar essa habilidade eu vou mostrar para vocês essa carta aqui. O Spider-Man Brooklyn Visionary é uma criatura de custo 5, 4 incolores e uma verde, né, que tem Web Sling em 3. Você pode conjurar essa mágica por 3, se você também devolver uma criatura virada que você controla para sua mão, tá? Isso vai lembrar um pouco a habilidade de ninjutsu, tá? Mas nerfada. Por quê? O ninjutsu, você pode fazer isso durante o ataque. Você virou a criatura para atacar, ela não foi bloqueada, você pega, ativa o ninjutsu, traz a criatura de volta para sua mão e a que está na sua mão entra no campo de batalha e vai causar o dano e desencadear os efeitos ali, que é como funciona o ninjutsu. No caso dessa habilidade aqui, não é bem assim. Ela funciona como se fosse um cycling ali de criaturas. Você vai fazer, por exemplo, uma criatura que entra no campo de batalha e faça algum efeito, né, como o Spider lá que entra, cria uma ficha de comida, por exemplo, tá? E você vai fazer isso, ele entrou, fez uma coisa lá, por exemplo, ele virou, você virou ele por algum motivo, passou o turno, você atacou, enfim, ele está virado. Por algum motivo ele está virado, né? Durante seu turno, enquanto você puder conjurar uma mágica de criatura, ou seja, tem que ser durante as suas fases principais, não vai funcionar como uma mágica instantânea, nada disso. Durante as suas fases principais, você pode pagar ali as 3 manas dessa criatura e devolver a outra para sua mão e fazer com que essa criatura entre no campo de batalha. É ruim? Não, não é ruim.
mas não é nada absurdo, tá? Não é nada assim que seja, nossa, absurdo. E essa criatura aqui teria, quando ele entra, procura no seu Grimório por um terreno básico, coloca no campo de batalha virado, depois embaralhe. Não é ruim, fazer isso por uma criatura 4/3 por 3 de mana é ok, tá? Mas lembrando que você vai ter que devolver uma criatura para sua mão, tá? Então aí é um payoff que talvez não seja tão significativo, né? Mas ainda assim é uma boa habilidade, dá para você combar bastante, dá para você fazer bastante coisas legais com essas criaturas que tem o Web Sling, tá? Então essa é a segunda habilidade presente aí em Marvel's Spider-Man. E agora nós temos a terceira habilidade presente na coleção Marvel's Spider-Man. E essa habilidade ela lembra muito uma outra habilidade também já lançada no Magic, mas que não é exatamente igual. E nós estamos falando de Mayhem, que é uma habilidade que faz com que você possa conjurar cartas depois que elas foram descartadas. No caso, eu vou exemplificar com essa carta aqui para você, que é a Electros Bolt. É um feitiço de custo 3, 2 incolores e uma vermelha, tá? Ele causa 4 pontos de dano em qualquer criatura, tá? Na criatura alvo, tá? E ele tem Mayhem 2, que é o seguinte, você pode conjurar esse card do seu cemitério por 2 manas, uma incolor e uma vermelha, se você o descartou durante esse turno. As regras de tempo permanecem ativas, tá? Se aplicam. Quer dizer o quê? Que você pode descartar ele como efeito de alguma carta, como por exemplo, descarte uma carta para comprar 2. Quando essa criatura causa dano, você descarta 2 cartas para comprar. Enfim, milhões de coisas podem fazer com que você descarte uma carta. Mas, como tinha lá a Madness, que foi, acho que foi, se não me engano, foi investida, né, que teve o lançamento da habilidade de Madness, em Mayhem é diferente. Madness permitia com que a criatura entrasse com lampejo, vamos colocar assim hoje em dia, né? Como ela entrasse com uma velocidade de uma mágica instantânea. Mayhem não funciona assim. Ela vai funcionar o seguinte, você descartou a carta, até o final do seu turno, você pode conjurar essa carta do seu cemitério pagando o seu custo de Mayhem, tá? Isso quer dizer que se for um feitiço, você só vai poder conjurar enquanto você puder conjurar um feitiço. Se for uma criatura, a mesma coisa. E mágica instantânea, como a gente sabe que pode funcionar em qualquer momento, então também funcionaria mais ou menos aí mais parecida como o Madness, tá? Mas nesse caso aqui não é exatamente como o Madness, fique ligado nisso, tá bom? Então essa era a terceira habilidade que eu queria mostrar para vocês e eu gostei, eu não achei ruim, eu achei um Madness mais nerfado, um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim não deixa de ser uma habilidade bem bacana. Essas são as 3 habilidades principais novas da coleção de Marvel's Spider-Man. Mas a coleção também traz algumas habilidades, algumas mecânicas que já existem dentro do Magic. Como, por exemplo, as cartas de 2 faces, né, que se transformam, e também as cartas sagas, né, seja o encantamento saga ou como em Final Fantasy as criaturas sagas. Para demonstrar isso para vocês, eu separei essa carta aqui, que é o Peter Parker, que é uma criatura de custo 2, uma branca e uma incolor, 0/1, quando ele entra você cria uma aranha 2/1 com alcance, uma ficha de aranha 2/1 com alcance. Aí você paga uma incolor, uma verde, uma branca e uma azul e transforma ele, né? Se transforma e aí você só pode ativar isso como um feitiço. E do outro lado da carta nós temos de Amazing Spider-Man, uma criatura de custo 4, uma incolor, uma verde, uma branca e uma azul, 4/4 com vigilância e alcance. Cada mágica lendária que você conjura, que tenha uma ou mais cores, tem Web Sling em 3, uma verde, uma branca e uma azul, né? Então é uma carta bem bacana, bem poderosa, eu achei ela maneiríssima, tá? Eu gostei pra caramba, achei bem legal e inclusive a arte ali tá com o Peter Parker ali com o sensor aranha ativado, né? Eu achei bacana a carta, vocês gostaram? Então isso é para demonstrar que nessa coleção também tem outras mecânicas já presentes aí em várias outras coleções do Magic, são mecânicas que realmente vieram para ficar. E para fechar essa parte aqui das mecânicas presentes em Spider-Man, tá? Eu queria falar para vocês o seguinte
das sagas, tá? Eu queria mostrar para vocês as sagas. Aqui nesse caso eu separei a saga que é a origem do Spider-Man, né? A Origin of Spider-Man. É uma saga de custo 2, uma incolor e uma branca. E sagas são aqueles encantamentos que você vai colocando no marcador e desencadeiam uma habilidade, tá? No caso aqui, ela tem, quando colocar o marcador, você vai criar uma aranha 2/1 com alcance, tá? Uma ficha de aranha 2/1. No segundo marcador, coloca um marcador de +1/+1 na criatura alvo que você controla, ela se torna legendária, né, uma aranha, né, um spider herói lendário em adição aos seus outros tipos. E no terceiro marcador, e você sacrifica depois que entra o terceiro marcador, a criatura que você controla ganha Double Strike até o final do turno, né, golpe duplo até o final do turno. Então essas são as habilidades presentes aí na coleção de Spider-Man. Claro que a gente vai ter todas aquelas outras habilidades comuns que a gente já sabe, alcance, ímpeto, voar, tudo isso normal, né, que são as habilidades estáticas ali, tá? E a gente tem todas elas presentes também nessa coleção. E agora, na parte final do vídeo, eu vou falar para vocês dos arquétipos presentes nessa coleção e nós vamos falar para você como montar esses arquétipos, como você pode se sair melhor no seu pré-lançamento. Bom, agora chegamos na parte do vídeo em que eu vou tentar direcionar você para uma montagem mais prática e mais efetiva dos decks de formato selado como pré-release. Nós sabemos que alguns arquétipos fazem parte sempre de toda a coleção, como agro, mid-range, control e etc. Em Spider-Man nós teremos dois arquétipos diferentes, que é o de vilões e o de heróis. Quando você abrir ali os seus busters, você vai separar as cartas por cor, tá? Sempre faça isso, sempre comece separando suas cartas por cor, para que assim você tenha uma visualização mais fácil. Olha, tirei o óculos aqui para não ter tanto reflexo, ficou até difícil de falar, né? Mas enfim, separe vilões e heróis e separe as cartas por cor, tá? Você vai separar todas por cor, depois você vai ver o que é herói e o que é vilão. Além disso, nós temos as habilidades que podem também determinar aí como você vai jogar. Decks agros com Web Sling podem funcionar muito bem, tá? Principalmente com The Amazing Spider-Man e com aquele Spider Retro lá, né? Aquele que eu falei no início do vídeo, né? Que dá as habilidades que nas mágicas não podem ser alteradas, de um dano pode ser prevenido, né? Eu acabei de falar da carta, já esqueci o nome da carta. Você vê como é que a minha cabeça é, né? Então você pode com Web Sling e fazer essas habilidades, né? Com Web Sling pegar criaturas mais rápidas ali para trocar rápido no campo de batalha e ser um pouco mais agressivo. Então se você tirar bastante cartas que tenham essa habilidade, tente sim montar um deck focado ali no Web Sling, principalmente tá lembrando dos arquétipos de heróis e vilões. Outro arquétipo que você pode ir é para o mid-range ali com a Stone. Tem a Stone Soul, que vai te dar uma vantagem no late game. Tente montar um mid-range bem equilibrado ali, focando principalmente nas Stones, né? Isso é bem bacana para você tentar segurar o jogo. Com criaturas um pouquinho mais pesadas, mas que vão te dar uma vantagem aí bem legal no late game e com algumas remoções, tá? Não chega a ser um control, mas também não chega a ser um deck agro, tá? A habilidade que você pode usar para incorporar esse arquétipo pode ser a Mayhem, né? Cartas que façam você comprar e descartar, e assim você poder usar as cartas que estejam no seu cemitério. Então esse arquétipo é bem bacana para você que não vai ter tanta experiência assim para jogar de agro, porque agro é um dos tipos de baralho mais difícil de jogar, você tem que saber montar muito bem para você não ficar sem fôlego no final do jogo, tá? E se você também não tem aquela expertise toda para jogar de controle, que na minha opinião é o tipo de baralho mais difícil de se jogar. E nós vamos para o terceiro arquétipo, que é sim de controle, tá? Você vai escolher criaturas mais pesadas, que fazem mais estragos quando entram no campo de batalha ou quando causam dano, tá? Mas que te permitam fazer um controle da mesa durante os primeiros turnos de jogo. Então, com esse tipo de baralho, você vai precisar de muito mais remoções, tá? Para poder lidar com as ameaças do seu oponente. Então, separe por vilões e separe heróis e tente montar aí nesses arquétipos. Eu vou passar alguns slides de cartas para vocês terem uma noção de quais cartas vão estar presentes na coleção, para que assim você possa se guiar melhor aí na hora de montar o seu deck. Eu particularmente, tá? Eu gostei muito da habilidade Web Sling e eu vou jogar o pré-release, com certeza, eu vou tentar jogar sábado e domingo, e eu vou me
dependendo de como eu abrir, a habilidade que eu mais gostei para montar, né, um arquétipo seria a de Web Sling. Então eu vou tentar fazer o combo ali das criaturas entrando no campo de batalha, tendo algum efeito, voltando para minha mão, comigo colocando outra criatura no campo de batalha por um custo menor, tá? E depois poder jogar essa criatura de novo para fazer com que a habilidade seja desencadeada novamente. Então esse foi o arquétipo que eu achei mais interessante. O arquétipo que envolve a Mayhem, a habilidade de Mayhem, também não é ruim, tá? Não é ruim mesmo. Deixa eu só lembrar o nome da outra habilidade aqui, que eu sou assim, né? Minha cabeça é meio confusa, tá? Deixa eu ver aqui quais são as habilidades que eu lembrei. Vamos lá, nós temos aqui Web Sling, aí temos Mayhem, né? E deixa eu ver qual é a outra. Web Sling, Mayhem. Caraca, qual é a outra habilidade aqui? Não tô achando aqui. Galera, pensando que fazer vídeo assim, com abrindo as coisas na hora é difícil, viu? Eu sou meio enrolado, né? Mas enfim, desconsiderem, tá? Porque se o meu computador também me ajudasse, ficaria mais fácil, né? Mas eu tô com um notebookzinho aqui que tá pedindo outro já, não vou mentir pra vocês não, viu? É a Mayhem, Web Sling. E qual é a outra habilidade? Acho que é a primeira habilidade que, por incrível que pareça, não quer abrir a tela. Parece que travou. Eu abri tanta coisa. A Riot. Você pode também fazer um baralho mais agro com Riot, né? Que vão permitir com que as criaturas suas entrem com ímpeto. Esse seria aí o baralho mais agro possível. As habilidades, as criaturas que você tirar com Riot, elas podem te dar, né, a vantagem de entrar com ímpeto, de você já causar dano, tirar uma criatura do seu oponente ali, caso ele faça um bloqueio, né? Ou também você fazer com que elas entrem maiores, né, recebendo ali um marcador de +1/+1. Nesse caso, tá, seria para um baralho mais agro, tá? Um baralho mais agro. Eu gostei bastante da habilidade de Mayhem. Então esses três arquétipos, tá, são os principais: o agro, o mid-range e o control. Lembrando que nós temos aí vilões e heróis que também podem definir muito bem como você vai se guiar aí para montar o seu baralho durante os pré-lançamento de Marvel Spider-Man, tá? Eu costumo fazer o seguinte: quando eu vou jogar, eu, além de separar as criaturas por cor, as mágicas, de modo geral por cor, eu separo também por custo, tá? Eu também, minha gata tá querendo passar aqui em cima do vídeo aqui na hora, né? Bem na hora que eu tô gravando, né? Em casa que tem um monte de gato é assim mesmo, né? Então eu separo também por custo de mana. Isso facilita na hora de montar. Para eu fazer a minha curva de mana, né, ver quantas lands de cada tipo eu vou jogar, porque é muito difícil você conseguir jogar num pré-lançamento com apenas uma cor. Se conseguir, maravilha. Geralmente você vai jogar com uma ou duas cores. Você vai jogar com 2 ou 3 cores, na verdade, né? 3 cores é muito arriscado, tá? Mas 2 cores geralmente é o padrão que você vai conseguir montar para jogar o seu pré-lançamento de Spider-Man. Então o que você pode fazer? Você, além de separar por cor, você pode separar também por custo, tá? E depois aí você separa por tipo, né? Mágica instantânea, feitiço, criatura, encantamento e assim vai, tá? Eu gosto de fazer dessa forma e me facilita muito na montagem. Eu particularmente me saio muito bem, sempre tenho ótimos resultados em formato selado. Eu espero que essas dicas te ajudem, né, a montar aí o seu baralho na hora do seu pré-lançamento, porque eu estou colocando aqui para vocês aquilo que eu faço, as habilidades que eu tenho como criador de baralhos, né, como jogador de Magic, eu coloco ali na prática na hora de montar os meus decks nos pré-lançamentos. E agora nós vamos para a última parte desse vídeo, que é um spoiler. Não vai ser um spoiler comentado, tá? Eu acho que eu já falei demais nesse vídeo. Vai ser um spoiler para mostrar para vocês algumas cartas que já foram reveladas na coleção. Assim você pode se preparar também para entender um pouquinho melhor. No finalzinho do spoiler eu volto para falar com vocês. Fiquem aí com o spoiler.
Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente eu vou pedir para você comentar, curtir, compartilhar e principalmente se inscrever. Assim o vídeo chega para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Agradeço desde já a sua audiência. Um beijo gigantesco para todos vocês. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.